Vou ver, vai ver quem vai guardar o grão, deixar no chão e ser crescer até virar floresta. Grão-belas, grão-belas, grão-belas. Grão-belas, grão-belas, grão-belas. O que as mulheres da terra têm a nos dizer? Quem vigia o grão que precisa se guardar? A gente é chuva e seca, será? Sequelar de abelha, política e sonhação. Vem ver pra saber. Encontramos no sítio Serrote Preto e Aldeia Capinauá, regiões sitiadas no Parque Nacional Vale do Catimbau, Wanda, Cida, Socorro, Neide, Fátima, Gildete e Dona Cecília. Aqui, em 4 episódios, remontamos o trajeto da semente à chuva, o balanço da terra, a fé de cada dia. E quem te viu, quem te vê. Elas nos trazem histórias, opiniões e análises de um tempo que mais parece mapa de como chegar aos grãos. Episódio 1, da semente à chuva. Todo canto tem o som, tem o dom, tem o tom, suas cores se salpicam e se gritam na ruela, se é bela ou daquela, com beleza, com leveza no varal, na fachada rebocada, molecada na calçada, com um beco no sorriso na ladeira, cor de feira, cor de berro, de buzina, de menina, de menino vendedor. Rua, igreja, padre, bar. Gente crua, pecador, e nós cada sonhador pelo meio do começo de um fim que desconheço e me esqueço de lembrar. No recanto do meu canto, não me espanto, esse canto é o canto de se adentrar. Sementes transgênicas são o cruzamento entre uma planta e um indivíduo de espécie diferente. Exemplo: um cruzamento natural ocorre entre duas plantas pela ação dual ou insetos, realizando a troca do pólen contido nas flores. Já na transformação genética, não há cruzamento entre duas plantas. A célula de uma planta recebe um gene em laboratório e se multiplica. O gene introduzido na célula não é necessariamente da mesma planta. Pode ser de qualquer organismo vivo, como um animal, uma planta diferente ou uma bactéria. O milho antes, quando eu era criança, jovem, a gente usava ele de uma maneira. Hoje, a gente usa de outra. Porque na época, a gente ralava ele no moinho para fazer o xerém. A gente torrava ele no caco para ficar escurinho, fazia dele a fubá, no pilão, né? E colocava ele de molho na água morna, para o próximo dia ralava na máquina e fazia o cuscuz. E agora ninguém faz mais isso, o pessoal só quer o cuscuz já pronto, a fubá já pronta no mercado. Nós pegávamos no moinho para fazer uma fubá, o suor descia, não era, Fátima? Nós botávamos o milho de moe, ia 2 pessoas para relar, e olha que as famílias eram grandes na casa, para fazer aquele cuscuz que desce para tudinho. O milho que aqui a gente gosta de plantar é o batité. Assim, a semente está se indo embora, mas ainda muita gente tem ele. É um milho pequeno, e quando dá as espiguinhas pequenas e um caroço bom. Guarda as sementes. Guarda as sementes, sim. Principalmente em bulho, em baldes. A gente pega os baldes e enche de milho, enche de feijão, tampa direitinho e guarda. Garante a alimentação de todos e a nova safra, para não mudar de semente, né? Para não estar mudando de semente. Aí a gente sempre está tendo uma semente só, para estar plantando todo ano. Você planta a semente que é induzida, que eles usam pesticida, que usa tanta coisa neles para ver se ela cresce muito. Quando você planta aquela semente, ela não dá como ela tinha que dar. Dá muita palha. Por exemplo, o milho, que você compra um milho e desses milho de grandes plantações irrigadas, quando você planta, ele não dá. Dá palha.
é pouca espiga, né? Então é diferente do milho que a gente tem, você planta, que muitas vezes ele nem cresce, mas a espiga é boa. Então não existe essa diferença. E se você planta no ano, se você plantar, colher aquela semente que você plantou e plantar no outro ano, é que não vai dar mesmo. Cada tempo que passa, porque acho que ela deve ter passado por um processo que não vai germinar. Porque é isso que o agronegócio quer, né? É que o agricultor não plante para ter que comprar. E a gente se segura com as nossas sementes para ver se a gente não perde ela. E aí a gente só planta quando realmente vê que vai chover, senão a gente planta, perde a semente. Né? E a gente não usava agrotóxico. A gente não tinha veneno no passado para poder a gente usar. E hoje eu acho que a comunidade em geral estão, né, usando muito agrotóxico e está ficando tudo doente por causa disso. Então eu acho que teve muita mudança de alimentação, porque o povo está comendo muito as coisas industrial, né? Estão esquecendo um pouco do cultivo, de realmente cultivar e plantar. Tá difícil, tá, né? Por conta da secagem, né? De chuvas que a gente, no passado, trabalhava e esperava por chuva. E hoje tá um pouco difícil por isso. Acredito que muita gente está doente aí por conta de alimentação. Não tenho dúvida, tenho quase certeza. Porque a alimentação traz muitas doenças, né? Porque nem tudo que você compra industrializado tem agrotóxico. Então, a doença está batendo aí na porta porque a gente estamos cheio de agrotóxico. E está se perdendo essa semente de milho. Aí o feijão de corda, o pessoal planta ainda é o mesmo, de corda, de arranco, carinhoquinha. Não mudou, não. Só que as pessoas, antigamente, não plantavam feijão preto. Hoje em dia já se planta o feijão preto, que é um feijão mais saudável, principalmente para um pessoal que tem diabetes, e esse é o ideal para eles comer, que é mais sadio. Feijão preto ou feijão de corda. Antes, a gente plantava mamona, plantava algodão, e hoje aqui não cultivam mais. Só o milho e o feijão de corda. De arranca também, a gente plantava naquela época que chovia muito. Hoje em dia não chove mais e, assim, para plantar o feijão de arranca, que ele é mais no mês de maio, tempo do inverno. Coco, oricuri, que pra gente ele tem uma importância muito grande, não só para mim, mas para toda a comunidade, né? E, aliás, para a região, porque a região da Ponta da Base também vem buscar coco aqui. E aí, a palmeira, ela, desde a raiz até a casca do coquinho, nos serve, porque a raiz, ela é medicinal, a raiz do coqueiro, ela é medicinal. Aí, o caule do coqueiro, hoje não, mas antes, o pessoal, na época da seca, quando não tinha alimentação, eles faziam a alimentação à base do coqueiro, né? O coqueiro para fazer o broco, fazer cuscuz, fazer farinha, para poder se alimentar. Ainda tem o palmito que o coqueiro também dá, né? E a palha sempre foi a nossa moradia, porque a gente cobria as casas com a palhadora de suri, a gente tapava as paredes quando não tinha o quarto suficiente, né? Fazia a taipa com a palha, servia de cama quando não tinha com que dormir, virava a palha para dormir sobre ela. E além de tudo, ela serve para fazer a vassoura, o abano para abanar o fogo, para fazer a esteira para dormir, então tudo isso, né? E o coco em si, a amêndoa, né? A gente se anda no mato, na caatinga, tá com fome, chega num cacho de coco, tá maduro, você chupa, né, o coco, tira a polpa do coco e ali já alimenta. Se você tem onde quebrar o coco, você tira a bolinha, que é a amêndoa, né, e já se alimenta com ela. Então, ela é de muita serventia, ela é muito potente. E ele sempre saciou a nossa fome, porque a gente não tinha o que comer. Ia no mato, enquanto ficava em casa quebrando o coquinho, dava uma volta, pegava uma caça, já fazia no leite de coco, né? E ele dá o leite, ele dá a cocada, ele dá a farinha e ele dá o óleo. Então é muito, muito rico. Então é a maior fonte que a gente tem aqui é o oricuri. Então, essa semente que eu trouxe é semente de moringa. Moringa é uma planta
que ela é conhecida da África. Ela veio da África, né? E hoje o que ela me representa aqui no Brasil é como se fosse uma base de alimentação na minha vida. Não só de alimentação, como de medicação. Então, a moringa hoje, para mim, para minha família e para outras pessoas, ela representa a alimentação saudável e uma medicação. Por quê? Porque a moringa ela pode ser utilizada da raiz às flores. Então, a moringa ela tem muito ferro, ela tem vitaminas, ela tem minerais, e entre outras coisas, que é reconhecido científico mesmo. Ela tem muita coisa, ela tem a proteína que a carne animal oferece hoje. Não só o que a carne animal oferece, muito mais. Muito mais. Então, assim, ela pode ser utilizada folha na salada, chá, ela desidratada, ela pode ser cozinhado, ela pode ser desidratada e feito a farinha. Então, tem muita forma para a gente usar a moringa hoje, certo? Inclusive, a semente. Você pode estar usando a farinha da semente e purificar a água. Então, ela pode ajudar uma comunidade pobre a limpar a água, que muitas pessoas hoje não têm água purificada. E a moringa pode chegar a purificar a água para as pessoas numa comunidade pobre que não tem água limpa. 10 gramas da farinha de moringa misturada em 1 litro de água, ela chega a limpar a água e purificar. Ela pode chegar até ficar 80% de boa. Planto hortaliças e tem uma farmácia viva com plantas medicinais que ajuda a mim própria e a minha família e entre outras pessoas. Inclusive, eu trabalho com apicultura e a gente trabalha com abelhas, com apicultura. Então, assim, minha relação com as abelhas eu estou cultivando no meio das minhas plantas. A minha relação com elas é ótima, porque elas estão lá no meio das plantas e é como se a gente fosse amiga. Ninguém ataca ninguém, entendeu? Então, para mim, ela está lá valorizando as flores e eu estou lá cultivando do mesmo jeito e para mim não tem nenhuma diferença. Para mim está tudo certo. A caatinga a gente tem o mororó, A quixabeira, a ameixa, o jatobá. e tudo são plantas medicinais. A gente procurava mais se alimentar, era com as plantas que tinha nas matas, como o imbu, a quixaba. Cachacubri, aquelas frutinhas que a gente ia buscar. Uhum. A melancia, a gente tinha variedade de melancia também, a gente perdeu bastante. Então, os anos também sem chuva, né, isso fez com que a gente perdesse muito dessas variedades de semente, mas a gente tem um pouco. Principalmente as frutas silvestres, que dá com fartura por aqui, na Caatinga, né? A Caatinga é riquíssima em frutas silvestres. E essas frutas nativas a gente aproveita muito e a maioria também se perde porque é uma safra rápida, né? E para isso a gente até está fazendo aí, está com um projeto aí, pensando aí uma casa para a gente beneficiar a fruta silvestre, né? Para não ver se não se perde tanto. A gente tem o araçá, tem o icó, a gente tem o puçá, a gente tem maçaranduba, a maçã do mato. Hoje ninguém vai no embuzeiro tirar um fruto, ninguém vai no mato procurar uma fruta de cachacubri, de facheiro, ninguém vai. Só quer o quê? Aquela planta que está aqui no jardim, no terreiro, né? Como a acerola, a laranja, A o goiaba. caju, goiaba, né? Para remédio, sempre vai buscar casca de jatobá, chabeira, ameixa, dependendo do que você tiver, né? Fazia o lambedor para gripe, junto com alho do mato, essas coisas. E a ameixa e coisa para inflamação. Cansou de ir buscar incó, que era, não sei o nome original hoje, mas do mato era incó, era a fruta do facheiro, a do mandacaru, eles usavam. Porque assim, a gente planta a palma. Eu sei que dá para fazer muita coisa com a palma, só que a gente não tem esse hábito de usá-las.
Aí a palma a gente só corta para os animais, para os bodes, para as cabras, para o gado, os animais em geral, mas para a alimentação do humano não. Eu provei tanto o bolo de palma, a menina trouxe um pedaço para mim, quanto da vagem da algaroba. Sim, exatamente. Eu provei esse bolo. Dava para botar na alimentação. Bom, antes se tinha a palma que comia o fruto. Só que aí veio uma outra palma que ela não dá fruto. Porque a outra que a gente tinha deu a cachumilha e matou toda a palma. Aí o IPA deu uma outra espécie de palma e essa não dá fruto. Que a questão da palma, ela dá fruto com o tempo. Se você fica cortando ela, tirando as folhas, aí ela não tem como botar, ela tem que ter o tempo dela crescer para poder frutificar, né? Se você vai cortando, como o pessoal usa muito para ração animal, né? Tirar a palma para ração animal, aí a palma não tem como dar fruto, porque você corta, ela vai brotar, e você corta, rebrota. Ela não tem como dar fruta, mas a gente tem a alimentação do gado e a gente fica com cuidado só para não perder a semente, como a gente chama, né? Para não perder a semente. Aí eu tenho uns pezinhos aí, quando eu penso que eu já está fazendo uma cochonilha, eu vou lá e boto remédio. Aí, para ver se ela não mata a palma, para a gente ter a semente. Mas não existe essa palma. E a fruta é muito boa. A minha mãe, a minha avó, eu vejo isso os mais velhos fazendo, desde pequena que eu via o paiol de feijão, o paiol de milho. E eles queimarem o cupim, né? A casa do cupim preto que a gente chama, para fazer a cinza, e a cinza curar a semente para poder guardar, para não estragar, né? Não estragar. A gente repassa, o pai vai passando para os filhos, o avô ajuda, o mais velho ajuda e a escola socializa também esse conhecimento, né? Educação contextualizada é a alternativa de aproximar a escola da comunidade. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional defende que os professores utilizem a realidade local em suas práticas de ensino. A educação contextualizada prioriza as questões da vida, as problemáticas e as potencialidades da comunidade local. É um modelo educacional em que o estudante se reconhece e procura compreender o seu próprio ambiente. Como é contextualizado, eles transformam o livro didático no saber da comunidade, né? Então, as crianças já crescem sabendo que é assim, porque eles aprendem em casa, aprendem na comunidade e aprendem na escola. Porque os professores, por ser indígenas também, eles só fazem essa socialização, né? Contextualiza toda essa sabedoria. Então, eles aprendem assim. Até porque a escola trabalha muito, eu trabalhei com professora assim, 32 anos, né? Aí eu tenho 5 anos que eu saí da sala de aula, mas a escola não saiu de mim ainda não, aí eu digo a gente. Mas os professores, eles trabalham muito com aula de campo, com pesquisa, aí as crianças saem para pesquisar, as crianças e os adolescentes para pesquisar sempre com os mais velhos, que vai ser sempre com os mais velhos. Então, isso vai se perpetuando, né? Para realmente não deixar morrer, né? Porque hoje, como a mídia está aí ensinando tanta coisa, que tira o jovem e as crianças do mundo delas, né? E aí a gente não quer que isso se perca e também a gente costuma levar eles, sair com eles, fica final de semana na roça, com todo mundo, longe do celular, longe da televisão, para contar história, para levar eles para a vida. Então, é assim que a gente vai fazendo para que isso fique na vida deles, né? Que não saia da vida deles. Naquela época a gente ia de a pé, longe da escola. Um livro tinha que comprar, o material todo escolar tinha que comprar. Hoje o governo dispõe de tudo, né? E as crianças ainda não querem. E a gente ia com a maior dificuldade, longe, e ia com prazer para a escola e ia estudar. Hoje não. Hoje os meninos vão para a escola, mais como se fosse se divertir. Chega lá e eles ficam contando a hora de chegar ao recreio. Mas não tem vontade de estudar, não. Uns têm ainda, mas outros não têm, não. Pelo menos os que eu ensino aqui no sítio, poucos deles que têm esse interesse de aprender.
trabalhava, ajudava os pais, sim, na roça, mas tinha aquele horário de vir para casa que era para ir para a escola. Nunca teve essa mudança, não, né? De... mais ou menos 2 quilômetros, 2 quilômetros e pouco, não era? Era. Essa faixa etária que a gente andava para chegar no colégio. Não tinha essa história de transporte, todo mundo ia a pés, juntava aquele bocado de pessoa e ia tudo a pés para a escola. Mas era proveitoso. Estudar, brincar, que era o que mais a gente ia atrás, mais do que estudar. Fazia tudo, né? Trabalhava, brincava e estudava no correr do dia, mas fazia de tudo. E também assim, eu acho que o estudo de antes, ele evoluía mais do que o de hoje. Por quê? Porque a gente não tinha a oportunidade de estudar como a gente estuda hoje. Porque eu mesmo fui estudar para terminar meus estudos depois de eu já casada com filho. Porque na época eu não tinha condições de ir, porque não tinha transporte para estudar fora, né? E não tinha como estudar. E a gente estudava só até a 4ª série do primário. E com essa 4ª série, a gente aprendia muito. Que hoje eu vejo criança que estuda até a 4ª série que não aprendeu nada. Viu? E que a gente, na época, aprendia muito até a 4ª série. E com essa 4ª série também, a gente podia trabalhar em vários setores que hoje não trabalha. Se você tiver só esse primário, não lhe serve mais para você trabalhar. E na época, servia muito trabalho, você trabalhava com o primário. Eu mesma, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, eu só tinha o primário, porque eu não tive chance de estudar mesmo, só tinha o primário. E fiz o curso e comecei a estudar depois que já estava trabalhando. Foi que foi exigido, acho que uns 3 anos depois que eu trabalhava, aí foi exigido para estudar, aí eu fui fazer de 5ª a 8ª e depois fui fazer do 1º ao 4º ano. Mas já depois de eu trabalhando e depois de já madura, já casada, já com filho. No caminho, a gente ia de pau de arara. Aí depois eu casei. Aí eu tive que estudar, voltei a estudar com meus filhos. Eu ia para o colégio, mas meu menino dizia, mãe vai estudar, vou estudar mais você, na mesma sala. Eu acredito sempre nessa questão do aprender com o outro, sabe? Do aprender na convivência. Eu acho que essa coletividade do ensinar para o outro, eu acredito que seja o futuro. Seja o futuro. Se a criança hoje ele aprende com o pai, com a mãe, aprende na comunidade, porque é o lugar de se aprender, da criança aprender na comunidade. E a comunidade se encarrega disso também, de passar esses ensinamentos, não cabe só o pai e a mãe, mas a comunidade em si, de passar esses ensinamentos. Eu acredito que se a gente começa com a criança de pequenininho, com esses ensinamentos, levando eles nesse caminho, eles levam isso para o futuro. Eu acredito nesse futuro, em que a criança aprende de pequeno nas lições dos seus pais, dos mais velhos, né? De como a comunidade trabalha, de como a comunidade vive. E aí quando eles, mesmo que eles saiam, chegam a sair para fora da comunidade, mas eles não vão deixar, não vai esquecer, não vai matar aquilo dentro deles, né? Porque está enraizado, é uma raiz. Né? E assim como já tentaram tirar da gente essa raiz e não conseguiram, então neles também não vai conseguir. Porque a gente está preparando para isso, né? Para que eles jamais esqueçam de onde eles vieram, quem eles são, e esquecer do que aprenderam, né? Que eles passem para os filhos deles. Então eu penso nesse futuro, com esses ensinamentos que eles vão levar para frente e vão continuar ensinando. E eu acredito também que se toda a sociedade usasse isso como um exemplo, como vida para eles, acho que mudaria a sociedade em si, mudaria. E ele não vê essa questão de que a comunidade precisa ser vista. Felizmente não. Eu não vejo que os políticos estão muito preocupados com isso, sabe? Eu acho que nós é que temos que nos preocupar.
seria bom que a classe política olhasse para a comunidade com outros olhos, né? Com os olhos da alma. Mas, infelizmente, eles não enxergam desse jeito. Porque eu não nasci nessa comunidade, não, mas eu já tenho uma vida. A minha vida foi aqui. Eu casei com 17 anos, faz 40 anos que eu moro aqui. Então, a minha vida é aqui, né? Eu morava na aldeia vizinha. Eu casei e vim para cá. E durante 40 anos, eu não vi uma mudança que veio, que partiu, né, para o incentivo de políticas públicas. Não foi. Foi na garra, na luta da gente, né, na força, correndo atrás do movimento, buscando isso, buscando aquilo. Mas, assim como as demais sociedades, a gente, enquanto indígena, passa por tudo isso também, sabe? Ou vai na garra, na força, ou então não consegue nada. A gente tem lutado muito para que essas coisas pudessem chegar na comunidade sem ter que a gente fosse atrás, sem ter que a gente tivesse que lutar por isso. Eles viram que era uma obrigação deles, né, em cuidar da comunidade, não só dessa comunidade, mas de todas as comunidades. Mas, infelizmente, eles não estão nem aí. Né? A gente tem que correr atrás de buscar. Mas, enquanto a vida é a esperança, vamos esperar, né? Quem sabe se um dia isso não aconteça, né? Eu acho que a gente não dá aquilo que não tem, né? Eu não posso dar para você o que eu não tenho. Eu só dou o que eu tenho. Então, se eu tenho uma boa educação, é claro que eu vou tratar você com a educação. Se eu não receber essa educação, como é que eu vou dar aquilo que eu não tenho? Então, esse é o nosso cuidado com nossas crianças. Eles mais tarde serão jovens, mas depois serão adultos, mas eles têm que ter essa consciência, né? Eles têm que ter essa consciência do saber viver. Eu acho que viver é tudo, é saber viver. Porque não adianta viver de qualquer jeito. Acho que o saber viver é a melhor coisa, né? E aí a gente tem aqui, na nossa comunidade são 42 famílias. E graças a Deus, se um gritar pro outro aqui, chega todo mundo. Então, é isso que se faz coletividade. Trabalhar assim, equipe. Todos por um. E aí a gente busca muito esse equilíbrio de se ver o outro ali, com a necessidade, a gente correr para socorrer, para ajudar. Né? E não querer só para a gente, querer para o outro também. É aquilo que eu te falei antes. E se a minha comunidade está bem, eu estou bem. Se a minha comunidade não está, então não está. Como é que eu estou numa comunidade que ela está bagunçada e eu vou me sentir bem ali? Não tem como, né? Então, para eu me sentir bem, a minha comunidade tem que estar bem. E o homem, em casa, né? Não todos, mas muitos homens também, eles trabalham bem em casa, mas quando a casa não tem uma mulher, é diferente. Você nota a diferença da casa que tem uma mulher no comando e a casa que não tem uma mulher para comandar. É diferente. Então, já pensou se todas as esferas governamentais tivessem o maior número de mulheres, ou pelo menos 50% de mulheres? Então, acho que seria melhor. Não estou aqui menosprezando o homem, não, né? Mas eu acredito que a mulher tem mais equilíbrio para falar, para pensar, para agir. Age mais com o coração. Essa questão do cuidado vem muito do coração, sabe? É uma coisa que nasce da alma. E é difícil que o homem pense assim. A mulher sempre pensa. Olha, no meu criar, de criança, já assim, já trabalhava junto, né? Mulher com homem, porque no caso era mais aqui na nossa região, cada trabalhava nas suas roças, né? Então era família junto. Era pai, mãe, irmão, tudo ali junto. E até a gente mesmo, quando foi crescendo, que às vezes fulano tá pagando uma diária, vamos ganhar aquela diária. Era misturado. Não tinha essa separação, até onde nós começamos a conhecer, né, Fátima? Assim, só privava mais um pouco, os pais sempre privavam mais as filhas mulheres de trabalhar fora, no alugado, né? Aquele monte de gente. Mas assim, quando era
de família para família, aí as mulheres também trabalhavam. Hoje, no meu ponto de vista, mudou muito e mudou para melhor. Porque hoje não existe mais aquele preconceito de mulher não faz isso. Só homem que trabalha nisso. Não, mulher trabalha no que tem para ela trabalhar, homem trabalha no que tem para ele trabalhar. Trabalha todo mundo junto e não tem problema algum. Eu acho, na minha opinião, que mudou para melhor. Hoje está bem mais igual, né? Os direitos bem mais igual. No nosso movimento, quem toma a dianteira é a mulher. A gente que toma, que conversa, né, no movimento, como que vai ser. Às vezes o homem até está pensando de uma forma que a gente vai ver que vai dar problema, a gente traz, né, para o outro lado, no conversar direitinho. A gente mostra os prós e os contras, né? E aí a gente acaba fazendo movimentos que têm dado certo. Mas é porque a mulher indígena, ela tem esse potencial, não foi tirado dela, esse potencial de sentar e conversar, né? E melhor ainda que está surgindo muitos caciques, pajés, né? Mulher, lideranças mulheres que tá ajudando nessa nova sociedade, né? E tem dado muita força. Então eu acredito muito, né, seria uma potência e tanto se as mulheres começassem a entrar na política para valer mesmo, fazer valer. Assim como ela cuida bem da sua casa, cuidar também da sociedade. Então acho que seria sonhar com isso, né? Este programa foi construído, sonhado e realizado por Ana, Águida, Laís, Lara, Rina, Raul, Luca e Fernandão, com apoio e produção do Sítio Alcobaça e Chocalho, incentivado pela Lei Aldir Blanc. Agradecemos a todas as mulheres que partilharam seus saberes e experiência, tornando possível esse registro permanente, a vida e tudo que é dela. Agradecemos celebrando os bons encontros.